Gênesis, capítulo 16, versículo de número 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos. Diga 10 anos. Não, diga de novo, 10 anos. Que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Versículo 6. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. Amém? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Eu não posso continuar dando a explicação do capítulo 16 sem antes eu falar a respeito do capítulo de número 15, aonde fala que Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Deus fez uma, e isso está no capítulo 15. No versículo de número 3 de capítulo 15, Abraão disse: eis que não tenho dado semente. Ele estava querendo dizer para Deus que ele não podia gerar filhos. E ele disse para Deus: eu não tenho sementes. E no versículo de número 5 do capítulo número 15, Deus tira Abraão da tenda. Fala, Deus tira Abraão. E disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então o Senhor Jesus, ele faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele teria filhos. No versículo 3, Abraão diz: mas eu não tenho semente para gerar filhos. No versículo 5, Deus fala para Abraão sair de dentro da tenda e olhar para as estrelas, e disse: assim será a tua semente. Então Jesus estava dizendo que aquele que não tem semente vai começar a ter. Aquele que não podia gerar filho iria começar a gerar filhos. Jesus, ele faz uma promessa para Abraão, dizendo que daria sementes para ele. Aí nós chegamos no capítulo de número 16, aonde nós lemos, aonde fala no versículo 2, leia aí comigo. E disse Sarai. Sarai era a mulher de quem? De Abraão. Eis que o Senhor tem me impedido de quê? Espera aí.
No capítulo 15, Deus fez uma promessa para Abraão que daria sementes. E agora, no capítulo de número 16, a mulher de Abraão está dizendo que o próprio Senhor estava fazendo o quê? Impedindo de ela gerar. Se o Senhor Deus prometeu para Abraão que daria sementes para que ele viesse gerar filhos, porque agora a mulher de Abraão está dizendo que o Senhor está impedindo de ela gerar? Talvez você está aí, pastor, não entendi. Deus, ele prometeu. O efetuar é de Deus. O cumprir é de Deus. O fazer é de Deus. O nosso é somente crer. Para Deus fala que Sarai desacreditou da palavra de Deus. Ela desacreditou da promessa de Deus. O próprio Deus prometeu. E agora Sara, ou Sarai, está dizendo que Deus está impedindo de ela gerar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: tudo tem o seu tempo certo. Se a Sarai, ela não tinha engravidado ainda, porque não era o tempo. Só que ela não entendeu isso. O que ela estava entendendo, que Deus estava impedindo de ela gerar. Não, é porque não era o tempo ainda. Então tem promessas nas nossas vidas que o próprio Deus falou sobre os nossos corações. Mas por que não aconteceu? Porque ainda não chegou o tempo. E agora as pessoas, elas começam a dizer que quem está impedindo de ela realizar o seu sonho é o próprio Deus, que prometeu que ia fazer. Deus falou que ia fazer e não fez. Deus falou que ia cumprir e não cumpriu. Deus falou que ia mudar e não mudou. Deus falou que ia transformar e não transformou. Deus falou que ia trazer e não trouxe. E aí nós começamos a sentir no nosso coração que quem está impedindo do milagre acontecer é o próprio Deus que prometeu para nós. Mas é porque ainda não chegou o tempo. Sarai, ela fala: entra. Vamos ler? Desde o início. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me impede de gerar. Ponto, vírgula. O que está dizendo aí? Entra. Só até aí. Ponto e vírgula. Está escrito o quê? Entra. Jesus falou que Abraão iria ter sementes. Sim ou não? A mulher de Abraão diz que quem estava impedindo dela gerar era o próprio Senhor. Aí agora a Sarai, a mulher de Abraão, está dizendo: entra. Você está entendendo, irmão? Como que a mulher de Abraão está pedindo para entrar se a porta está... Entendeu, pastor? Como a mulher de Abraão está pedindo para entrar se a porta está... E quem fechou? Deus. O próprio Deus, ele fechou a madre dela. O próprio Deus estava esperando o tempo oportuno de Sarai engravidar de Abraão. Então a porta estava fechada. E o próprio Deus que tinha fechado, porque não tinha chegado a... Agora, Sarai está dizendo para entrar, mas como é que entra se a porta fechada? Eu vou perguntar porque você não entendeu. Como é que entra se a porta está fechada? E ela pede o que para Abraão? Entra. Tem porta das nossas vidas que estão fechadas porque o próprio Deus fechou, irmão.
Tem livramentos que vêm sobre nós, tem milagres que vêm sobre nós, que foi o próprio Deus que fechou. Ele fechou esta porta para que este mal não viesse sobre a sua vida. Tem coisas que você está pedindo para Deus, que foi o próprio Deus que fechou. Sim ou não? Tem coisas que você está pedindo em oração, que foi o próprio Deus que fechou a porta. Tem coisas nas nossas vidas que Deus não quer que nós passemos, porque não é chegado o tempo. Tem coisas que você pede para Deus e Deus fala: ainda não é a hora, a porta vai continuar fechada. Ainda não é o momento, a porta vai continuar fechada. Só que tem pessoas que, devido à espera da porta abrir, elas não esperam o tempo da porta ser aberta. E o que elas fazem? Elas mesmas vai lá e abre a porta, que o próprio Deus. Então tem porta que Deus fechou na sua vida que não é para você abrir, é para manter fechada. Ah, mas já faz tanto tempo, já faz tantos dias, e Deus não abre essa porta. É porque não é chegado o tempo de ser aberta esta porta. Só que as pessoas precipitadamente estão abrindo a porta que o próprio Deus fechou para você não entrar, mas você insiste em querer entrar. Tem locais que você insiste em estar e Deus já disse: essa porta já foi fechada na tua vida, não é para você entrar mais. Tem coisas que Deus já tirou de você e Ele fechou a porta para você não entrar mais, mas você insiste em querer entrar na porta que Deus já fechou na sua vida. Posso dar exemplos? Talvez você tinha um espírito de um vício. Deus, Ele arrancou este vício de você e fechou não é mais para você ter acesso a essa porta. Mas o que você faz? Você insiste em voltar na porta que Deus já. Talvez você tenha um mal sobre a sua vida. Talvez um amigo, alguém que Deus já disse para você não andar mais com ela, para você não falar mais com ela. Tem rodas de amigo que Deus já disse: não fica mais nesse meio. Você foi até obediente e ouviu a voz de Deus. Você saiu da roda dos amigos, saiu da roda desses colegas. Deus foi e fechou a porta. Só que com o passar do tempo, você está querendo voltar para a porta que Deus já. E Deus já disse: minha filha, eu já fechei essa porta. Por que você quer voltar com as velhas amizades? Para que você quer voltar aos velhos hábitos? A gente vê pessoas que elas vêm para a casa de Deus, Deus transforma, Deus renova, Deus modifica, Deus cura, Deus liberta. Mas quando ela sai de dentro da casa de Deus, ela abre a porta da onde Deus tirou, para Deus fala: 7 demônios piores, volta tudo para ela, porque ela abriu aonde Deus já tinha tirado ela. Aí uma pessoa que era viciada no alcoolismo, no tabagismo, viciada em jogos de azar, ela volta para a porta que Deus já tinha fechado e ela volta a fazer muito pior do que ela fazia antes. Então a porta que Deus já fechou não é para você mais abrir. Mas devido a alguma situação que você passa, você acredita que para resolver este problema é melhor abrir a porta do que ficar aqui esperando. Você não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Você já colocou na mão de Deus, mas você insiste em querer tomar da mão de Deus e você quer fazer as coisas. Se você entregou na mão de Deus, agora você tem que esperar o tempo. Mas nós somos ansiosos, né? Nós não temos paciência de esperar. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas agora, hoje, nesse momento.
Você tem que esperar o tempo de Deus. Se Deus fechou a porta, não é para você voltar de novo lá, irmão. Deus já tirou você de lá. Deus já te deu um livramento. Mas as pessoas ficam na mente, acho que é melhor voltar, né? Acho que é melhor eu ter as minhas velhas amizades, voltar aos meus velhos contatos. Acho que é melhor fazer o que eu fazia antes. Porque as coisas parece que não mudam na minha vida, parece que as coisas não transformam na minha vida. É porque Deus está trabalhando um tempo na tua vida, irmão. Se você fazer uma retrospectiva na sua vida, olha quanta coisa Deus já fez. E por que Deus não faz mais? Porque você insiste em voltar na porta que Deus já falou. Não é para você voltar mais para essa porta. Só que você insiste em voltar nesta porta. Então as coisas elas não vão acontecer por causa da sua ansiedade. Mas Deus tem um tempo de trabalhar nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo é o de número 3, e o versículo é o de número 7. Achou, pastora? Pode ler. E ao anjo da igreja que está em Filistia, escreve: isso diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que está dizendo aqui? É Ele que tem a chave. Quem tem a chave? É o próprio Deus que tem a chave, pastora. E está dizendo aqui que é Ele que abre e que é Ele que fecha. Então tem portas na sua vida que foi Deus que fechou. E tem portas na sua vida que foi o próprio Deus que abriu. Então tem portas fechadas que foi Ele, tem portas abertas que foi Ele também. E quem tem essa chave é o próprio Deus nas nossas vidas. É Ele que abre e é Ele que fecha, irmão. Só que Deus fala que Sarai, a mulher de Abraão, ela fala para Abraão o quê? Entra. Mas como é que entra a porta fechada? É porque ela abriu uma porta que não foi Deus que abriu. Então, volta lá em Gênesis. Então tem portas nas nossas vidas que nós falamos assim: ai, foi Deus que abriu a porta para mim. Foi Deus que fez isso na minha vida. Foi nada. Foi você que abriu a porta. Não, foi Deus que abriu esse lugar para mim estar. Se eu estou aqui, foi Deus. Foi nada. Foi você que abriu. Porque Deus não mandou você estar lá. Deus não mandou você ir para lá. Se você está lá, foi porque você abriu a porta. Então tem portas que nós estamos abrindo que Deus não mandou abrir. E todas as portas que você abre que Deus não mandou, todas as portas que você entra que não foi Deus que abriu, vai ter as consequências. Você vai passar por situações aonde não era para ter passado, mas por que está passando? Porque você abriu a porta que não era para ter aberto. Vocês estão entendendo, irmão? Tem portas nas nossas vidas que nós estamos dizendo que foi nós que abriu, que foi Deus que abriu, mas quem abriu foi nós. E aí, sabe o que nós fazemos, missionário? Jogamos a conta tudo na mão de Deus. Foi Deus que abriu. Aí as coisas começam a complicar na sua vida. Aí a pessoa fala: mas não foi Deus que abriu a porta para você? Não foi Deus que mandou você ir lá? Por que você está passando por isso agora? Se
Se foi Deus que abriu, por que você está passando por isso agora? Quer jogar, pastora, tudo na conta de Deus agora. Quer jogar tudo no colo de Deus. Igual o pastor estava falando hoje de manhã. Pega o abacaxi e quer jogar na nossa mão. Não, mas se você arranjou esse problema, você tem que resolver agora. Agora você quer pegar o abacaxi, quer jogar na mão de Deus, quer jogar na mão dos pastores. Não, você tem que resolver agora o seu problema. Porque se você entrou em certos locais, foi por causa da sua desobediência. E quando você desobedece, vem as consequências da sua desobediência. Então tem portas que Deus fechou e você está insistindo em abrir. Tem portas que Deus já falou para você não abrir. O que você faz? Vai lá e abre outra porta. Vamos ler? Versículo 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Ponto, vírgula. Entra, pois a minha serva, porventura terei o quê? Filhos dela. E olha o que está escrito embaixo: e ouviu Abraão a voz. No capítulo 15, Deus ele falou que ele iria gerar sementes. Quem falou? Deus. E agora no capítulo 16, quem está falando aqui? Sarai ou Deus? A própria mulher de Abraão está dizendo: terei filhos dela. E ouviu a Abraão a voz de Sarai. Jesus está dizendo através da sua palavra que não é para você ouvir voz de ninguém, a não ser a voz de quem? De Deus. Abraão ouve uma promessa que ele iria gerar filho com a sua mulher Sarai. E agora Sarai, ela faz o quê? Uma proposta: você vai se deitar com a minha empregada, uma egípcia, e com ela você vai ter filhos. Olha o erro que Abraão comete. Em vez de ele ficar na promessa que Deus disse para ele, ele para ouvir quem? Sarai, a sua mulher. Então, o que Jesus está dizendo, que ele está falando que tem coisas na sua vida que Deus já prometeu. E ele diz que ele vai cumprir, porque Deus ele não é menino, irmão. Deus ele não é moleque. Deus ele não é filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas o erro é que você está parando para ouvir outras pessoas a não ser Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Mas você está parando para ouvir outras. Aí o que as pessoas falam? Não, entra lá, boba. Não pode entrar, não tem problema não. Pode ir. Não pode se ajuntar. Não, entra realmente, entra de cabeça nesse relacionamento. Não se envolve. Não, mas ele é casado. Não, vai lá, boba. Ele se separa dela, fica com você. É isso mesmo, papai? O senhor fala que eu fale. Pode se envolver, não tem problema não. Gente, mas não posso, ele é casado. Quem casa separa. Pode entrar. Pode se envolver. Não liga, manda mensagem. Você está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de outras pessoas. Pastora, Abraão, ele sai da promessa que Deus disse para ouvir a sua mulher, para ouvir Sarai. Tem mulheres que saem da promessa para ouvir a voz do esposo,
para ouvir a voz do marido. Tem mulheres que saem da promessa para ficar ouvindo a voz do filho, para ficar ouvindo a voz do vizinho. Você tem que ficar atento, porque o inimigo está usando pessoas para que você venha sair da sua promessa. Você tem que ouvir somente a voz de Deus, irmão. Só que as pessoas, elas usam o seu ouvido para ouvir a voz de Deus e a voz do diabo. Se você ouve alguém falando algo que não está de acordo com a palavra, é a voz do inimigo, irmão. Se Deus já falou que fechou essa porta e as pessoas estão dizendo para você abrir outra porta, é voz do inimigo. Você tem que, irmão, ter o discernimento de ouvir e discernir se é Deus falando ou se é o próprio inimigo seu, ou se é o desejo do teu coração, o desejo da tua carne, que está querendo gritar para dizer, entra. E Jesus já disse, não entra, minha filha, eu já fechei essa porta. E a sua carne está dizendo, entra. O que Abraão faz? Ouve a voz de Sarai. Ouve a voz da sua mulher. E ele sai da promessa de Deus. Acho que é lá em Salmo 1, fala que nós não devemos entrar na roda dos escarnecedores. Em Provérbios fala que nós devemos fugir das pessoas dos zombadores. E você está se influenciando com palavra de pessoas que não é de Deus. Você está se influenciando com palavras de pessoas que está tentando te prejudicar. E o pior, você está dando ouvido. A gente gasta aqui uma hora pregando, falando do Senhor Jesus. Aí você sai lá fora, uma palavra de 10 minutos já mata toda a tua fé. Você está dando mais crédito que as pessoas estão falando lá fora do que dar crédito que a palavra está sendo dita aqui dentro. Deus está falando que vai fazer a obra. Aí você sai lá fora e as pessoas dizem, não tem mais jeito. Sabe o que você está fazendo? Está dando mais crédito a palavra lá de fora do que a palavra que está aqui dentro. Está dando mais crédito a palavra do mundo do que a palavra de Deus. Versículo de número 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva. Olha o que essa mulher está fazendo. Deus prometeu para Abraão que quem iria gerar filhos seria a sua própria mulher. E agora Sarai está dando uma outra mulher para se deitar com o seu esposo para gerar filho. Olha que loucura que essa mulher está fazendo. Deus falou que a sua mulher queria gerar filhos. E agora está querendo colocar uma empregada, uma serva para se deitar com o seu esposo, com o seu marido, para que ele pudesse gerar filho com a empregada. Olha a loucura que essa mulher está fazendo. Olha a loucura que é quando você para ficar ouvindo vozes de outra pessoa. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 4. Aí mesmo onde você está, vai lá para o começo. Gênesis 3, capítulo 4. Olha o que acontece quando você deixa de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz do inimigo. Pode ler, pastora. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Espera aí. Essa serpente estava falando com quem? Com quem, irmãos? Com Eva.
Olha o que essa serpente está dizendo: certamente não morrerás. Jesus disse que se o casal Adão e Eva se alimentasse do fruto, eles iam morrer. E agora Eva, ela para ouvir uma serpente. Fala a pessoa que está ao seu lado: cuidado com a serpente. Ela para ouvir a serpente e diz: não morrerás. E Deus disse o quê? Que ia morrer. Abra a sua Bíblia lá em 2,16. Aí mesmo onde você está, 2,16. Você não está entendendo o que eu estou falando, irmão. 2,16. O que está escrito aí? Ordenou quem? A quem? Ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela o quê? Não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. E agora aqui no capítulo 3, versículo 4, o diabo fala o quê? Que eles não vão morrer. Sabe o que ela faz? Ela, veio de ouvir a voz de Deus, ela começa a ouvir a voz da serpente. E ela faz o que? Ela come do fruto. E o pior de tudo, além de ela comer do fruto, ela dá para o seu marido. E ele também come. Toma cuidado com a serpente, irmão. A serpente, ela é astuta. Ela vai vir como amiga. Ela vai vir como um colega. Ela vai vir como fosse uma pessoa que estivesse se importando com seus problemas, se importando com as suas diversidades. Ela vai ser um ombro amigo seu, mas ela está vindo como serpente. Para Deus falar aqui lá em Provérbios que nós devemos tomar cuidado com mulheres que ela fala como se tivesse mel na sua boca. Ela fala com uma doçura para você. É como se tivesse mel. Ela fala com uma delicadeza, com uma doçura, com uma gentileza. E o provérbio está dizendo: cuidado com essas mulheres que têm mel na sua boca. Elas vêm como amiga, como colega, que compreende as suas lutas, que compreende as suas dificuldades. Ela vem para te abraçar, para te acolher. Mas ela está vindo como serpente, irmão, para tirar você da promessa de Deus. Aí o que você faz? Você fica parando para ouvir essas pessoas. Vai vir as consequências, irmão, porque você parou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Volta lá em capítulo 16. Versículo 4. E entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora, desprezou aos seus olhos. Espera aí. Você viu o que aconteceu aqui? Jesus, ele prometeu, pastora, um filho para Abraão, que ele teria sementes para gerar filhos. Só que eu falei para você repetir umas 2 vezes a palavra 10 anos. Foi o tempo que ele esperou. Da promessa até o milagre, 10 anos, pastora. Quantos anos? 10 anos eles estavam esperando para a promessa. Está escrito lá no capítulo de número 3.
10 anos esperando. Ela não aguentando mais esperar, ela toma uma atitude e abre uma porta que não foi Deus que abriu, foi ela. Ela pega a sua empregada, uma egípcia, faz deitar com seu marido, seu esposo, para que ele viesse gerar filhos. E agora nós acabamos de ler que ele se deitou com ela e ela se engravidou. Mas uma gravidez que não vinha de Deus. Uma gravidez que não era a promessa. Fala a pessoa que está ao seu lado. Fica firme na sua promessa, irmão. Porque se você sair dela, você vai chorar. Aí nós acabamos de ler que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, ele fez uma promessa que ele teria filhos. E ela comete uma loucura, abre uma porta, pede para Abraão entrar. Ele se deita com uma egípcia e ela se engravida dele, ela está grávida. Mas não é da promessa de Deus. É da porta que Sarai abriu. Não é da provisão de Deus. É uma porta que a mulher abriu. Versículo 4. E entrou Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora aos seus olhos. Agora começa o problema. Ela pega a egípcia, dá para Abraão. Agora a própria egípcia, a própria empregada, a serva, começa a desprezar a sua senhora. Começa a desprezar a Sarai. É como está escrito lá na palavra de Deus, que Ana não podia gerar filhos, porém a outra tinha vários filhos, e ela estava sentindo mal com aquilo. Dentro da sua própria casa, no meio da família, ela estava sendo desprezada, sendo humilhada, porque a outra podia ter filho e ela não podia. E o próprio marido chegou a ela e disse assim: eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu consigo entender que ela já teve mais de 10 filhos, então. Por ele dizer assim, eu não sou melhor do que 10, então a outra já teve 10 filhos e ela não teve nenhuma. E ela durante esse período todo, olha só, 10 anos também. E nesse período todo, acho que isso, né? Um filho por ano? Aguenta, irmão? Um filho por ano? Tem nem a pausa, né? Então ele diz assim, eu não sou melhor do que 10 filhos, então eu entendo que ela já teve 10 filhos e ela não teve nenhum, e ela estava sendo humilhada por ela. E ela não estava aguentando mais ser humilhada dentro da sua própria casa. O que ela faz? Ela cansou de chorar, porque é o que a mulher fazia, ela só chorava. Chorava pelas dores, por tudo, até um dia que ela tomou uma posição: eu vou para a casa do Senhor, eu vou para o templo. Ela foi até o templo e lá ela fez um voto ao Senhor. Ela fez um voto. Ela parou de chorar e tomou uma atitude, irmão. Fala para a pessoa que está ao seu lado: vai doer, mas cura. Para de chorar. Porque chorar não vai resolver nada. Olhe bem sério para ela, aponta o dedo assim. Toma uma atitude. Ai. Não adianta mais, você vai ficar aí chorando até quando? Você vai ficar se lamentando até quando? Você vai ficar entrando dentro do quarto: ai, eu não aguento mais dessa vida, ó dia, ó vida, ó azar. Ó, quem poderá me socorrer? Jesus está falando: sai do canto, minha filha. Sai de dentro do quarto. Pode ficar aí se lamentando, chorando. Tem que tomar uma atitude. Foi o que ela fez, pastora. Chega de chorar, vou tomar uma atitude agora. Vou para o templo. Para onde que ela foi? Para o templo. Ela foi para a igreja, irmão.
Cansou de ficar em casa chorando, ficar em casa se lamentando. Aí ninguém me ama, ninguém gosta de mim, coitadinho de mim. Ela se levantou e falou: mas vou ficar aqui chorando, isso não vai resolver nada da minha vida. 10 anos chorando, irmão, e as coisas não resolviam, até o momento que ela tomou uma atitude: vou para o templo, vou para a casa de Deus. Ela subiu para a casa de Deus. O que ela fez? Foi se lamentar com alguém? Foi se lamentar com o pastor? Ela foi orar, pastora. Ela colocou o joelho no chão e começou a orar. Fala que o sacerdote estava ali, que era o pastor. Ele viu aquela mulher ali ajoelhada e não saía palavra nenhuma da sua boca. Não saía nenhuma. Sabe o que ele falou? Essa mulher está embriagada dentro da igreja. Ah, não é possível. Eu vou ter que ter uma satisfação com essa mulher. Porque não saía palavra nenhuma. Só via só o movimento dos lábios. Mas não saía voz. Não saía som. O sacerdote falou: ô mulher, sai dessa bebida aí. Essa bebida não está te fazendo bom, não. E ela disse para ele: ô senhor, não me vê como embriagada. Eu estou sofrendo muito. E hoje eu vim aqui para falar com Deus que eu quero que essas coisas se resolvam na minha vida. Nem o próprio sacerdote estava entendendo as lágrimas daquela mulher. Mas tem um que entende, irmão. As pessoas não entendem o seu sofrimento, mas tem um que entende. As pessoas que estão dentro da tua casa não entendem o seu sofrimento, mas tem um que entende, irmão. Ela ajoelhada, ela faz uma promessa: Senhor, se o Senhor me der eu entregarei no seu altar. O que ela mais queria era ter um filho. E ela promete para o altar de Deus. Então talvez você não recebe porque a sua petição está errada. Faça igual Ana. Entrega tudo na mão de... E ela disse: me dê um filho, eu vou colocar no teu altar para fazer a tua obra. Aí sabe o que você pensa? Aí quando eu tiver um filho, eu vou colocar o nome dele de Neymar. Vai ser igual o Neymar, jogador de futebol. Ou vai ser o Michael Jordan, jogador de basquete. Aí Deus está dizendo: não, minha filha, coloca no meu altar. Coloca no meu altar. Não, vai ser igual aquele cantor, sabe? Roberto Carlos. Vai ser igual o Robert. Vai ser um cantor. Não, Deus está dizendo: minha filha, coloca no meu altar. Aí quando eu casar, eu vou estourar uma champanhe para comemorar. Não. Coloca no meu altar. Aí quando eu casar, eu vou viajar. Não, minha filha, coloca no altar. Tem uma irmã que ela fez um propósito com Deus. Falou assim: quando eu começar a trabalhar, o primeiro salário eu vou colocar no altar. Sabe o que as pessoas falam? Primeiro salário, vou comprar pizza para comemorar. Fazer uma churrascada, convidar os amigos, colegas. Os amigos não estavam nem aí para você quando você estava desempregado. Os amigos não estavam nem aí para você quando você estava desempregado. Agora você vai fazer um churrasco para comemorar junto com eles. Sim. Aí você fala que vai arranjar um emprego, pede para Deus um emprego, Deus abre as portas, vê de você trazer para o altar, não, quer sair para comemorar. E essa irmã, ela falou: eu vou colocar o meu primeiro salário no altar. Sabe o que ela fez? Colocou no altar. Coloque no altar de Deus, irmão. Coloque tudo no altar de Deus. João 8,47.
Se achou, pastora, pode ler. João 8, 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não escutais, porque não sois de Deus. Vocês entenderam o que vocês leram, irmão? Quantos são de Deus aqui? Vou perguntar de novo. Quantos são de Deus aqui? O que está escrito aí, pastora? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Espera aí. Então está dizendo o quê? Que quem é de Deus, escuta a voz da serpente? Não. Palavra. Quem é de Deus, escuta a voz do inimigo? Não. Quem é de Deus, escuta a voz do marido? Não. Escuta a voz da esposa? Não. Quem é de Deus, escuta a voz do vizinho? Não. Do seu colega? Escuta a voz de quem? De Deus. Escuta a voz de Deus. Só aquele que é de... E está escrito o que mais, pastora? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Fala, misericórdia. Não, irmão, fala, misericórdia. Para você ser filho de Deus, você tem que ouvir a voz de... Agora, se você não escuta a voz de Deus, então você não é de Deus. Para você dizer que você é filho de Deus, você tem que escutar a voz de Deus. Tem que escutar a voz de quem? De Deus. Porque se você não para escutar, para ouvir, para entender, para compreender a voz de Deus, então você não é de Deus. Ah, hoje eu não vou para a igreja, não, vou ficar em casa. Fazendo o quê? Ouvindo a voz de Deus? Não. Liga lá a televisão, começa a ouvir um monte de vozes, menos a voz de Deus, irmão. Ah, eu vou ver o que está acontecendo no Big Brother, já que eu não vou para a igreja, eu vou assistir o Big Brother. Vai estar ouvindo a voz de Deus lá? Vai estar ouvindo a voz de quem? E isso significa o quê? Você é de Deus? Ah, mas você não fala que é? Então, irmão, para você entender se você é de Deus ou não, é quem você está parando para ouvir. Você está dando mais crédito à voz do seu coração do que à voz de Deus. Você está dando mais crédito à voz que fica na tua mente, sussurrando coisas que o próprio Deus já disse para você fechar essa porta, do que ouvir a própria voz de Deus. Então você nunca foi de Deus, irmão. Está doendo, irmão? Não adianta você falar para Deus, para falar para Deus e o mundo, ah, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Não, não é, irmão. Você está se enganando. Você está mentindo para você mesmo. Você está mentindo para você e está mentindo para os outros ainda. Porque você fala que é de Deus, mas o testemunho está longe. Você fala que você é de Deus, mas o exemplo está longe. Você fala que você é de Deus, mas as coisas que você fala... Aonde está Deus na sua vida, irmão? Pastor, mas eu não quero mais ser desse jeito. Então começa a ouvir a voz de Deus. Se você vê que as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo você se afastar de Deus, então afasta delas. Antes que ela afasta você de Deus. Aí, irmãos, eu fico revoltado com um negócio desse. Ah, mas é minha colega, eu tenho que... Nossa, não ficar... Que fique chateado, irmão. Que fique chateada com você. Você tem que se preocupar com a sua salvação, irmão. A sua salvação em primeiro lugar. Ah, mas eu conheço desde pequeno. Ai, mas eu conheço lá da faculdade. Irmão, se for para afastar, melhor se afastar. Melhor andar sozinho, irmão. Aí você fica dando ouvido para essas pessoas. Ah, eu estou numa empresa que o meu patrão... Sai de lá, irmão. Sai de lá. Aí você fica ouvindo essas pessoas. Aí depois você vem aqui, não, eu sou de Deus. Não é nada, irmão, não é. Vamos parar de se enganar? Não é. Se você fosse realmente de Deus, você estava ouvindo a voz de Deus, a sua vida estava sendo mudada, irmão.
Não muda a sua vida, não muda, irmão. Já estou entrando no ano de 2025, minha vida não muda, irmão. A vida não muda. É que você não está ouvindo a voz de Deus, você não quer ouvir, não adianta. Quantos ouvidos você tem? Quantas bocas? Você quer mais falar do que ouvir. E Deus deu 2 ouvidos. É para ouvir mais e falar menos. Mas você não quer ouvir a voz de Deus, não adianta. Pastor, fecha a Bíblia, fecha a igreja, vamos embora. Não adianta. Não quer ouvir a voz de Deus. Sua vida nunca vai mudar, mano. Não quer ouvir, não adianta. Quinta-feira, eu estava falando a respeito de nós entregar a nossa vida 100% para Deus. E eu saí de quinta-feira daqui rouco, irmão. Quase eu não consegui pregar direito, porque eu fiquei rouco. E as pessoas, elas não querem dar o seu melhor para Deus. Elas não querem dar o seu 100%. E ainda fica exigindo que Deus faça alguma coisa na sua vida. Não vai fazer, irmão, porque você não quer ouvir o que Deus está falando para você. Para Deus fazer algo na tua vida, você tem que fazer o que Deus está mandando, irmão. Vamos começar a ouvir a voz de Deus, irmão. Você tem que colocar no seu coração que você não quer, eu ia dizer ano 2025, mas essa semana mesmo, ou até hoje mesmo, você tem que dizer: eu não quero mais que a minha vida seja desse jeito. Eu quero que chegar até a tarde, eu quero que essa semana já seja tudo diferente na minha vida, mas você tem que começar a ouvir a voz de Deus, irmão. Você só quer ficar ouvindo a voz do inimigo, a voz da serpente, e a sua vida nunca vai mudar. Essa mulher, a Sarai, ela começou a passar algo que não era para ter passado. Agora a egípcia, a empregada que ela deu para Abraão se deitar, agora ela está humilhando ela. Era para estar passando por isso? Não, não era. Era só esperar o tempo de Deus. Mas agora ela toma uma atitude, passa na frente de Deus, passa no tempo de Deus, abre uma outra porta e agora está passando por aquilo porque ela não quis esperar o tempo de Deus. Tem coisas nas nossas vidas que nós passamos porque nós não esperamos o tempo de Deus. Versículo 5, volta lá em Gênesis 16. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus entre o seu regaço, e vendo ela agora que concebeu, que se engravidou, sou menosprezada aos seus olhos. E sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está jogando culpa em Abraão ainda. Ela está jogando culpa em quem? Em Abraão. Mas não foi ela que abriu a porta? Não foi ela que falou lá no comecinho dizendo: entra, Abraão? Uma porta que Deus tinha fechado, e agora está dizendo que a culpa é de Abraão, porque ela está sendo menosprezada pela sua empregada. Está passando por isso porque não quis ouvir a voz de Deus, porque se ela tivesse ouvido, ela não ia ser menosprezada por ninguém, quanto mais por uma empregada, quanto mais por uma escrava. Ela estava sendo menosprezada por alguém que estava abaixo dela, dentro da casa dela. Ela era a mulher, ela era a esposa, e agora a empregada está menosprezando ela, que era a patroa. Mas por que ela está passando por isso? Porque ela abriu uma porta que não era para ter aberto, uma porta que Deus já tinha fechado e que ele iria abrir. Agar é dada por mulher para Abraão. Mas quem que era a mulher, irmão? Sarai. Era para ela gerar filhos. Era para ela segurar uma criança. Era para ela ouvir a criança dizendo: mamãe. E o que ela faz? Ajunta toda a sua promessa em um pacote e dá para outra. As pessoas estão juntando todas as suas promessas, seus milagres, tudo que Deus prometeu, está jogando no lixo, está jogando fora, porque fica parando para ouvir a voz de outras pessoas, irmão. Não faça igual essa mulher, irmão.
Versículo de número 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, ao caminho de Sus, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Abraão entrega a empregada para Sarai. Ela foi tão menosprezada por Sarai que a empregada foge. E ela foge para o deserto. E ela fica no meio do deserto. Até que Deus envia um anjo para a egípcia. E pergunta para ela: onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Até esta mulher, que não tinha nada a ver com o assunto, acabou entrando no meio da conversa. O que a empregada tinha a ver com o assunto do casal? Nada. Só que devido à falta de paciência de Sarai, coloca a empregada fica grávida, a empregada começa a desprezar a sua senhora. Abraão coloca a empregada na mão de Sarai, começa a humilhar a empregada foge para o deserto. Chegando no deserto, quem aparece lá? Um anjo do Senhor. E o anjo pergunta: onde vais? Onde vens e para onde vais? E ela disse: venham fugido da minha senhora. Quantas perguntas teve aqui, irmão? 2 perguntas. Onde vens e para onde vais? E ela responde quantas? 1 ou 2? Só uma ela responde: eu venho fugido da minha senhora. E a outra pergunta que o anjo fez: para onde tu vais? Quem foge não sabe para onde vai, irmão. Quem foge da responsabilidade não sabe para onde vai. Quem foge dos seus compromissos não sabe para onde vai. Quem foge das lutas não sabe para onde vai. Eu fugi de lá, sabe? Para mim não dá não. Eu larguei meu marido, para mim não dá não. Tá fugindo para onde? Não sei, deixa Deus me levar. Não sabe para onde vai, sabe que fugiu de lá, mas para onde está indo não sabe. Está indo sem destino, está indo sem endereço. Eu não sei para onde eu vou. E o anjo está perguntando: para onde tu vais, mulher? Sabe o que o anjo fala? Volta para lá. Vai ter que voltar para lá. Sabe o babado que você deixou para lá? O assunto mal resolvido que você deixou lá? Então, você não fugiu de lá? Fugi. Resolveu? Não resolvi. E aí? De onde você vem? Vim de lá. E agora, para onde tu vai? Não sei. Eu sei para onde tu vai. Tu vai ter que voltar. Vai ter que voltar e resolver aquele babado lá, aquela briga, aquela confusão. Vai ter que voltar lá. Vai lá e resolve. Está dizendo aqui: se humilha diante da sua senhora. Tem locais que você sai, Jesus está dizendo: vai ter que voltar. Saiu sem resolver, irmão. Saiu sem resolver. Vai ter que voltar lá para resolver, irmão. Quer ficar livre, irmão? Como você quer ficar livre? É só resolver. Vai ter que voltar e vai ter que resolver. Mora lá não sei não, então liga. Liga e resolva isso de uma vez por todas, irmão. Manda mensagem, compra uma passagem, mas tem que resolver. Já tentou, irmão, ligar? Resolva, tem que resolver, irmão. O anjo está dizendo: vai ter que voltar para resolver. Por quê? Porque vai ficar pendente, vai ficar mal resolvido. Vai ter que ir lá e resolver, de uma vez por todas. E o que ela fez? Ela voltou. Ela teve que voltar, irmão. Ela fugiu de lá, mas teve que voltar, porque o próprio anjo mandou ela voltar. Sabe o que ela fez? Ela ouviu a voz. Porque a voz do coração dela, ela fica a vida inteira fugindo da sua senhora. Mas João disse: você não vai ficar a vida inteira fugindo disso não. Vamos resolver isso hoje.
Ó, senta aqui. Vamos resolver isso hoje, é agora. O pastor falou que tem que resolver, vamos resolver. Vamos resolver hoje. Você não sai daí enquanto nós não resolver. Pronto, irmão. Resolveu. Você falou. Agora a vez de você ouvir. Porque a pessoa assim, né? Vou resolver, mas só quer falar, né? Falar. Não, ouve a pessoa agora. Você falou, agora a vez da pessoa falar. Ela vai falar. Se resolvemos? Se entendemos? A louça suja está lavada? Vem cá agora. Agora vem cá, vamos abraçar. Resolveu ou não resolveu, irmão? Resolveu ou não resolveu, irmão? Resolveu. Jesus está dizendo o quê? Vai ter que voltar para resolver. Tirar todas as pendências mal resolvidas. Se coloquem de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra, Jesus. Deus, lá em Lucas, fala que o Senhor foi até o deserto, levado pelo próprio Espírito Santo. E no meio do deserto, o Senhor, apareceu o diabo. E ele fez uma proposta para o Senhor, meu Deus, dizendo: dar-te-ei todo esse poder, se você me adorar. E o Senhor disse para ele: adorarás só o Senhor, teu Deus, somente a Ele servirás. O inimigo, meu Deus, vai vir com proposta, Jesus. O inimigo vai vir com sugestões, com ideias, para que nós venhamos abrir portas, Jesus. Mas nós vamos esperar a nossa promessa se realizar nas nossas vidas. Porque se nós abrirmos a porta, Jesus, nós iremos sofrer, Jesus. Tem situações que nós estamos sofrendo porque não era para sofrer, Jesus. Tem coisa na nossa vida, Jesus, que não era para nós estar passando, mas nós estamos passando por falta da nossa desobediência. Mas que a partir de hoje, meu Deus, que nós venhamos somente ouvir a Tua voz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a vós ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrares do mal. Pois Teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Levanta a mão, meus irmãos. Deus abençoe. Vão com Deus. Glória bom domingo, bom almoço. Paz do Senhor, amém? Vai embora não, amém? Terça-feira, a pastora tem uma surpresa para vocês. Terça-feira não. Eu gostaria que vocês não faltassem na terça, amém? Benção para a vida da gente, amém? Que Deus abençoe. Terça-feira, nós estamos terminando o propósito das armaduras espirituais, amém? Nós vamos vestir as armaduras, amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe. Um bom domingo, um bom almoço. E na fé do Senhor Jesus. Amém? Ou na paz.
Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa. E agradecer-te